Muito boa noite, pessoal. Estamos de volta aqui no nosso encontro diário desde o começo desta maldita pandemia. Aquilo que o Senhor, aquilo que o Senhor tem o hábito, graças a Deus por isso, o Senhor tem o hábito de transformar a maldição em bênção. Mas isso aí, cara, é uma chatice esse negócio de pandemia. Nossa live número 146, se eu não estiver muito enganado, 147. Filho do Homem, o tema. E como sempre, nas nossas sextas-feiras escatológicas, Dionei Kleber Vieira. Uma salva de palmas para ele. Muito bem, muito boa noite, muito boa noite. Pessoal aqui sempre um prazer. Pessoal aqui do estúdio empolvorado aqui. Muito bem. Dionei, considerações iniciais. Você tá bem, meu velho? Você tá animado? Tá feliz? Tá tudo certo? Tô animado, rapaz. E aí o calor, como é que tá aí? Cara, Sumiu o calor? Foi embora? Hoje foi embora, hoje choveu, mas, cara, assim, anteontem e ontem, assim, foi uma coisa agressiva, cara, assim. Como diria meu irmão Felipe, se calor fosse bom, o inferno era gelado. O calor não é bom nunca. Mas, brincadeira, quando você tá na praia, quando você tá em Florianópolis, igual o Dionei, aí vale a pena o calor. É verdade, verdade. Mas aqui tá frio, viu? Aqui tá frio, só pra te avisar, chuva e frio. Não deu aquele calorzão, não. Não deu aquele calorzão, não. Muito bem. Dionei, você tá bem? Tá tudo certo? Família tá bem? Tá todo mundo animado? Todo mundo feliz? Bem, graças a Deus, todo mundo bem. Minha filha esperando ansiosamente o Dia das Crianças, né? A listinha enorme já tá aqui nas minhas mãos. Não é. Graças a Deus ela não tá esperando o 12 de outubro como o dia da Nossa Senhora, né? Graças a Deus é o dia Não, das não, crianças. nem passa pela cabeça dela isso, nem passa. Eu tô brincando. Ô, Dionei, explica esse fenômeno. Já temos um dislike. Eu acho que o seu cabelo tá meio de lado hoje, não tá. Não Peraí, tá... peraí. Isso é incrível, isso Isso é realmente é incrível. incrível, cara, isso é incrível. Muito bem, já dá um abraço para todos os amigos aí, a Thalita Santos, Fabião Saad, Erickson Barreto, que geralmente é a esposa dele, a Vivian, a turma toda já reunido aqui para compartilhar isso. Eu vou te falar uma coisa, meu amigo Dionei, que esse é um tema que eu sempre fujo. Eu que gosto de hippie, eu que sou rato de hippie, sabe o que é hippie, não? Bem, eu conheço os hippies dos anos 70, não sei se é esse. Não, não, a nossa célula a gente chama de hippie aqui. A célula, Ah, que é Reunião da Igreja Primitiva. É só um nomezinho, chama hippie, a gente chama de hippie. E aí eu sou rato de hippie, cara, e sempre que perguntam isso, essa parada de filho do homem, que a gente vai destrinchar hoje, eu dou uma fugida boa, vomito uns textos assim pra dar uma enrolada, mas hoje vai ser um bom momento pra gente aprender da onde surgiu essa expressão aí, vai ser muito legal. Cara, você quer dar uma pequena recapitulada aí, a relação de Daniel aí, o que a gente tá estudando, antes da gente entrar no assunto de hoje, por favor? vamos lá. A gente está vendo um paralelo, na verdade, Daniel 2. A gente começou vendo a questão da estátua, né? Onde fala dos quatro tipos de impérios. Na verdade, são cinco, né? Porque se considerar o último, que é ferro com barro, a gente pode considerar como se fosse um último império, digamos assim, mas ele acaba herdando características do anterior. Então, nós vimos a questão da estátua de ouro, prata, bronze, ferro, depois ferro misturado com barro, que de certa forma acreditamos que já estamos meio que vivenciando isso, né? Só falta a questão dos dedos, dos artelhos que ainda não vimos. E aí tem um paralelo em Daniel 7 que fala do animal, né? Esses quatro animais. Então esses quatro animais são paralelos a essa questão da estátua. E na última vez nós vimos um pouco sobre as características de cada um desses animais, principalmente do último animal, né, que é grande e terrível, que Daniel inclusive fica até assustado, né? Se você vê no final do capítulo 7, Daniel fica realmente perturbado com essa imagem que ele tem, que provavelmente ele viu muita destruição, né? A gente tem inferido que essa questão dos impérios e dos animais evocam a questão, primeiro, da selvageria humana, que parece que aumenta ao longo dos séculos, apesar da gente achar que nem tanto, né? Parece que não, parece que nós evoluímos em alguns aspectos como sociedade, mas quando você vê os animais, eles vão ficando cada vez mais selvagens, cada vez mais brutos e cada vez mais destruidores, né? É só ver a potência de destruição que nós tivemos no século XX.
pelo menos só em guerras, nós temos pelo menos 100 milhões de mortos aí, só em guerras, sem contar os quase 100 milhões de mortos em períodos de não guerra, como a gente vê nos regimes socialistas, né? Que você tem milhões e milhões de mortos, mas não necessariamente em batalhas, mas foram extirpados pelos seus próprios dominantes, digamos assim. Então, essa selvageria que nós vimos no século XX, que se esperava que não acontecesse de novo, tem um impacto ainda maior em relação às armas de destruição em massa, que nós também, pela tecnologia, alcançamos, e que talvez seja uma das visões que perturbou muito Daniel. Né? Imagina você ver as explosões atômicas como teve em Nagasaki e Hiroshima, por exemplo, que mataram, ceifaram pelo menos 100 mil vidas cada uma delas. Então, fora os efeitos colaterais, né? Por muitos e muitos anos. Então, a gente fica imaginando o que será que Daniel viu que pode ter realmente deixado ele perturbado. Então, esse é o ponto que nós estamos vendo agora, o Daniel 7, esse capítulo dos animais. Isso que a gente E está vamos vivendo hoje já é suficiente para assustar Daniel, né? Já dá para já, já seria suficiente já, para ele relatar o que relatou, né? já, já. E tanto que a gente até comentou sobre Joel, né? Essas possibilidades de explosões atômicas, talvez nas visões lá de Joel, no capítulo 2, em que ele fala dessas espécies de colunas de fogo, né? Uhum. Que pelo hebraico ali que você vê no texto dá a entender como se fosse uma palmeira que abre na ponta, né? Isso tanto denota questões de uma erupção vulcânica, por exemplo, quanto de uma explosão atômica, né? Tem essas duas características. Nós vimos, se não me engano, acho que Zacarias 5, que fala do rolo voador, que carrega nesse rolo voador uma efa, que é um receptáculo de 40 litros, mais ou menos, com chumbo, né? Revestido de chumbo, e dentro vai um fogo sagrado, né? Que também é traduzido como uma mulher, né? Dentro da efa, mas a Ixá ali pode ser também aí de uma questão de fogo sagrado que está lá dentro, que a gente também especulou uma possibilidade de um rolo voador, né? Com asas, um míssil carregando talvez uma ogiva atômica. E lá na região do Sinar, que é a região do Iraque, né? Região do Iraque, Mesopotâmia, ou seja, voltamos a Babilônia novamente nessas questões. Então a gente tem dado uma olhada nesses textos e eles são bastante enigmáticos mesmo. E agora a gente vai pegar uma parte que é a parte do Filho do Homem, que é ainda no capítulo 7. A gente deu um salto nele, na verdade, para deixar para um programa só para isso, né? Porque tem muita coisa ali também. Muito legal. Então hoje, conversando sobre isso, entendendo essa expressão, Jesus, ele se chama, muitas vezes ele se chamou, né? Eu até dei uma fuçada, não sei, 82 vezes. Oi- 81. 81 Eu vezes contei nos errado, então. evangelhos. Não, é porque você falou dos evangelhos, mas acho que o que faltou aí foi a de Hebreus, né? Talvez E ali. também tem em Apocalipse, não, se você tirar os evangelhos e botar os outros textos, realmente passa batido de 80, Muito com bom. certeza. E essa expressão, filho do homem, referindo-se a si mesmo. Jesus fazendo isso, se referindo a si mesmo. E a origem disso é Daniel 7, 13 e 14, que é o texto que a gente vai, imagino que a gente vai ler aqui. Uma coisa que é Isso. importante construir, Johnny, não sei se você concorda ou você me corrige aí, é, que é a questão de não é que Jesus se chamou Filho do Homem para confirmar o que havia sido predito, mas havia sido predito porque Jesus era o Filho do Homem. Você entendeu? Sim. Porque sempre rola É essa que, confusão, assim, né? As pessoas. Desculpa te cortar, mas assim, sempre rola essa confusão de que em momento. Por exemplo, Jesus não morreu na Páscoa. A Páscoa era comemorada no dia que Jesus morreria. Então, essa cosmovisão da Bíblia eu acho que é uma coisa importante. Diga aí. essa questão das festas, por exemplo, a gente já comentou, né? As festas são como se fossem os tempos determinados por Deus, e de certa forma no hebraico, quando você vê em Levítico 23, você vê que são ensaios gerais, né? É uma convocação geral e são ensaios gerais. É como se Deus estivesse dizendo para o povo: ó, vocês vão ensaiando aí, porque na verdade quem vai atuar nesses aspectos todos sou eu. Né? Vai brincando aí. Vai brincando, vai ensaiando, vai.
vai conhecendo a tipologia, a simbologia, Uhum. que quando eu vier cumprir, aí você vai entender por que você fazia tudo isso. Legal. É mais ou menos nesse estilo. Então, Jesus, na verdade, é a mesma coisa. O termo filho do homem foi cunhado porque Jesus é o filho do homem. Já estava, lembra, ele é o cordeiro já morto, conhecido, né, como diz Pedro, conhecido antes da fundação do mundo, ou, como diz Apocalipse, morto já desde a fundação do mundo. Ou seja, antes de Deus criar o universo, ele já tinha o plano já definido e o tempo traçado. Não é à toa que ele diz que já definiu no início o fim. Né? Muito legal. Então, e é muito polêmico isso, tá? Porque isso vai mexer com a estrutura do judaísmo da época. Forte, de uma maneira muito forte. Eu acho que vou ler o texto primeiro, para a gente poder pegar, e aí eu vou mostrar o quão isso é polêmico na visão da época até de Cristo, né? Vamos para o texto bíblico? Deixa eu achar a minha Bíblia aqui, eu acho que já está compartilhada aí. Já tá assim, tá na tela. Eu vou começar do versículo 9, tá? Uhum. Vou pegar o versículo 9 em diante. Continuei olhando até que foram postos uns tronos. E o ancião de dia se assentou, sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando as minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado domínio, glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Amém. Então, esse texto aqui é fantástico em vários aspectos, e ele abrange muitos períodos, né? Na verdade, é que tem muito tempo sendo colocado aqui. Mas a parte, ele já começa no versículo 9 de uma forma polêmica. Porque o texto fala assim: continuei olhando até que foram postos tronos. Isso aqui já dá um nó na cabeça de muita gente na época, né, de Jesus e na época de Daniel e tudo mais. Por quê? Porque só há um Deus. Se só há um Deus, por que existem tronos? Então, isso na cabeça de muitos rabinos, isso tem sido ao longo dos séculos um debate ferrenho, para você ter uma ideia. Pra gente fica mais fácil, né? Para nós fica muito mais fácil. Eu até vou mostrar umas coisas curiosas em relação a essa questão daqui a Legal. pouco. Mas para eles, você tem que entender o seguinte: eles entendem a visão de Deus monoteísta, o que não está errado, né? Há um só Deus, né? E isso eles estão corretíssimos, mas essa pluralidade de como Deus se manifesta Uhum. é que deixa eles doidos, completamente doidos. Então, eu li alguns, né? Eu leio alguns rabinos só para ver o que eles escrevem quando eles leem esse texto. Isso numa cultura não, obviamente, messiânica, né? Que não entende que Jesus é o Messias, numa visão bem ortodoxa ainda. E eu já tive, eu já li os caras falando o seguinte: não, foram colocados tronos porque Deus, na verdade, se senta no seu trono e bota os pés nesse outro trono que foi colocado lá. É risível, né, cara? É uma tentativa desesperada, né, cara? Isso aí. É uma tentativa desesperada. Eu li isso, mas não tem como você não rir, né? Não tem como você não rir. Porque para eles é muito difícil, em vários aspectos, conseguir entender isso. Esse debate é antigo, antiquíssimo. Por exemplo, Ô, essa ideia do estrado para os pés sendo outro trono, uhum. isso é antigo. Isso tem, nossa, mais de mil anos essa Ô, ideia. Johnny, na cultura, no pensamento rabínico, é, o Cristo ele não tem a natureza divina. Como é que ele lê? Como é que estou falando do ponto de vista do judeu mesmo, do judaísmo? O Cristo, ainda que eles não creem que já veio, mas quando vier, ele não tem origem, ele não tem a natureza divina. Como é que é a concepção para eles, cara? Boa parte deles tem essa percepção. O Cristo não é divino.
Ele é ele tem uma natureza inferior a Deus, né? Mas isso não é como é que eu posso te dizer? Não, Uma nem todos têm unanimidade. esse mesmo pensamento, tá? Você tem alguns que percebem que há algo muito estranho. E aí o que que eles entendem? Alguns entendem da seguinte forma, o famoso plural majestático, né? O plural majestático, como Elohim, por exemplo, que é um Uhum. termo que a gente tem, por exemplo, em Gênesis 1:1, né? Que é no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa é a nossa tradução em português. Se eu for na literalidade do texto, a minha tradução ficaria: no princípio criou deuses, os céus e a terra. Porque Elohim, por definição, ele fala de um plural, né, de Deus sendo deuses. Apesar que há uma discussão sobre o plural de Elohá, o Eloá, que é o meu Deus, mas isso é muito acadêmico, não vale a pena colocar agora aqui. Uhum. Vai longe esse negócio. Mas aí você vê essa mistura de termos plurais com termos em singular, por exemplo. Porque criou não está no plural, está no singular. Uhum. Então, para que case o verbo com, né, o seu substantivo, então o substantivo, em vez de ser traduzido como Deus, foi traduzido como Deus, né, até pelo conceito do Deus único, o Deus Errad. E aí vem o Shema Israel, né, ouve, ó Israel, né, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, né, o Senhor é um. Esse termo um em hebraico, que é Errad, é o mesmo termo que você vai ver lá em Gênesis 2, quando vai falar que o homem e a mulher vão se juntar e serão ambos uma só carne. Então, esse uma só carne não fala de número um só. O Errad, tanto ele tem essa questão do número um, quanto ele tem a questão, por exemplo, da unidade. Estamos Uma, falando de uma unidade, uma pluralidade que se comporta como um só. uma vez eu ouvi alguém E falar aí, sobre isso, é como se fosse, por exemplo, um cacho de uva, é isso? Onde isso tem diferentes gomos ali, mas é uma unidade só. é uma unidade só. Então, e é interessante porque no hebraico você tem uma palavra para um somente. Você vai ver isso, ó, deixa eu botar aqui no texto, Gênesis 22, Errad, né? quando Errad, Deus, Raid. Yahid, na verdade, né? Uhum. E quando Deus vai pedir para Abraão, no versículo 2, ele diz assim: toma teu filho, teu único filho. E aqui ele usa Yahid. Uhum. E esse termo Yahid, né, é um termo que denota realmente um só, um único, né? Efetivamente um mesmo. Então, como é que você tem, por exemplo, vamos pegar aqui Êxodo 6, né? Desculpa, Deuteronômio 6:4. Vou pegar o 6:3 em diante aqui. Quando você tem o famoso Shema Israel, né? Que é ouve, pois, ó Israel, né? O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse único aqui, que é Errad, que vem, Uhum. também significa um, mas também fala de unidade, né? Por que, por exemplo, ele não usou Yahid aqui? Por que você não tem, né? Se é um único no sentido, né, sem evocar nenhum tipo de pluralidade, por que você tem essa questão do Errad aqui e não o Yahid? Então isso já denota que Deus é um pouco mais complexo do que a nossa mente realmente consegue imaginar. Por isso que se cunhou essa terminologia do plural majestático. O plural majestático é o seguinte: Deus é um só, mas ele vai se manifestar de formas distintas. E aí você tem um conceito um pouco mais complexo, que essa manifestação, por exemplo, ele pode se manifestar como, nesse caso, o Pai. Alguns podem entender que ele se manifesta como o Filho do Homem, mas é o mesmo. Mas aí você tem que entender o seguinte: não são personalidades distintas. É Na unicismo, não visão é isso? é um unicismo, é o mesmo Deus, ou unitarismo também, né? Que se manifesta, né, de várias maneiras. Então começa a ficar um pouco estranho, porque, por exemplo, nós vemos Jesus, né, se você assumir essa visão, Jesus ora ao Pai. Mas se é nessa visão, é como se orasse para si próprio.
Uma coisa Então meio, você começa a ter umas. uma coisa meio Henri Cristo, né? Sabe que ele quando perguntaram pra ele como é que você descobriu que você era Jesus, ele falou, tava orando, de repente percebi que tava falando comigo mesmo. Eu acho que é uma coisa meio... Então, isso é complicado, extremamente complicado. Né? Você tem essa visão, né? Assim como, por exemplo, o Espírito Santo também seria, de certa forma, uma manifestação, do mesmo jeito. E, e aí começa a dar um nó na cabeça, né? Porque, por exemplo, Pai, seja feita a tua vontade, mas não a minha. Né? Naquele famoso texto no Getsemane. Sim, sim. Peraí, mas se ele é o mesmo, então nunca teve vontade dele. A vontade dele sempre foi a vontade dele mesmo. Quer dizer, ele cumpriu a sua própria vontade, não abdicou da sua vontade sempre. Uhum, Começa a dar uma confusão, dá um nó isso aí, meu filho, que uhum, é complicado. uhum. Essa pluralidade de Deus, ela é muito perceptível, eu digo às vezes pelo seguinte: é só olhar para você mesmo. Nós somos plurais e trinos de certa forma, porque talvez até para ajudar a gente a entender um pouco essas pessoas, né, do Deus Supremo, porque nós somos corpo, alma e espírito. Só que diferente de Deus, nós estamos em constante conflito praticamente, né? Principalmente quando que tange a questões de vontade e pecado, por exemplo. Eu costumo fazer uma brincadeira com o meu pessoal, é o seguinte: se você quer ver como você é um ser em conflito, é fácil. Passa um dia sem comer, no dia seguinte você entra numa lanchonete. Nessa lanchonete vai acontecer três coisas. O teu corpo, que é um pouco, né, um nível um pouco mais baixo e tem mais, certos mais desejos, bicho. ele vai direto no X-tudo, né? Tem um X-tudo que vem, manda dois, né? Mais ou menos assim. Uhum. A tua alma, que é um pouquinho mais elevada, vai olhar para o teu sobrepeso, vai dizer, não, 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 você já está meio gordinho, aproveita, pede uma salada, né? Vai Boa, devagar, pede uma boa. salada mais saudável, tal, Você né? andou conversando E com a o minha esposa, não? Não, 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 mas isso a natureza humana é muito comum. E aí? E aí o espírito, que é bem mais elevado, né? Ainda mais quando ele foi convertido, o espírito convertido, que está vivo, ele vai olhar para você e vai dizer assim: ah, gente, peraí, ô alma, corpo, aproveita que já está de jejum, vamos emendar mais um jejum, vamos consagrar mais aí, mais um dia, dois, aí não vai dar problema. Então, esse conflito é geral. Uhum. E, claro, normalmente quem ganha é a carne nesse caso, né? Mas É porque o espírito tá fraco. exatamente. Mas se você pudesse separar as tuas três naturezas e fazer uma conferência entre elas, você teria vários momentos de discussão consigo mesmo, Sim, digamos sim, assim. boa. Então, de Talvez certa forma, talvez a diferença da Trindade nessa análise é que a Trindade eles não são naturezas distintas, né? Eles concordam entre si, né? é a unidade, né? Por isso que É, ele ora para que, né, Pai, oro para que eles sejam um, assim como eu e tu somos um, né? muito legal isso, né? Muito bacana. E isso vai acontecer, de certa forma, nós vamos Uhum. nos tornar um quando tiver toda a natureza transformada, né? Porque nós temos nosso espírito novo, como diz Ezequiel 36, 26. Nós temos uma alma nova, de certa forma, como está em Jeremias 31, 33 e Ezequiel também 36, 26. Mas o corpo não mudou. Por isso que o corpo, né, a carne, milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Né? Nós temos essa milícia por quê? Porque nós não somos um. A nossa natureza ela é híbrida. Né? Então, quando vier, sim, a glorificação, quando vier realmente essa glorificação, aí seremos um, como ele é um. Né? Então nós temos uma natureza sem esse conflito, mas é normal todo cristão passar por esse conflito. Faz parte. Se não tiver esse conflito, é porque tem um problema. Se não tiver o conflito, tem um problema. Você tá bem com as suas, com as suas Principalmente com a carne, limitações, né? com a sua carne, é porque alguma coisa tá errada aí. Muito Alguma coisa boa, errada. muito Então, boa. isso é importante. E aí você tem vários textos no Antigo Testamento que denotam essa questão da pluralidade e essa questão do Filho do Homem em muitos aspectos. Por exemplo, Êxodo 24, vou botar aqui no texto. Ó. Êxodo 24. Vou pegar o versículo 9 em diante. Tá? O texto fala assim: Subiram Moisés, Arão, Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia uma como pavimentação de pedra de safira,
que se parecia com o céu na sua claridade. Ele, está falando aqui para, né, o Deus de Israel, não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel. Porém, eles viram a Deus, comeram e beberam. Tudo bem até aqui, tranquilo. Mas quando você pega esse texto e você compara com Êxodo 33, quando Moisés pede para ver a Deus, aí a coisa fica meio maluca, né? Porque aqui nós temos, né, Moisés está junto desse pessoal, nós temos aqui no nível da montanha já, o povo ficou na base da montanha, Moisés, Arão, Nadab e Abiú e mais 70 anciãos sobem, né, até o meio da montanha, digamos assim, e lá eles veem, realmente aqui o termo é de você ver com os olhos, né? Eles veem o Deus de Israel, e o Deus de Israel não faz nada, permite que ele seja visto, inclusive eles comem diante dele, né? Comem, bebem diante dele, veem a Deus e o texto deixa bem claro, viram a Deus, mas Deus não estende a mão contra eles por ter sido visto. Só que se você pegar em Êxodo 33, você seguir à frente, você vai lembrar que Moisés pede para ver a Deus. Uhum. E Deus responde, olha, eu não posso ser visto por nenhum ser humano, né? Se não dá Porque ruim, se ele né? me ver, não vai sobreviver. Vai dar ruim, né? Não vai sobreviver. E aí ele pede para ver, e aí Deus vai dizer, eu vou quebrar o teu galho, vou te colocar aqui numa fenda da rocha, né? Tem toda uma tipologia aí, porque essa rocha mostra que é Cristo, né? Uhum. É como se... Porque Deus fala uma coisa muito curiosa, ele fala assim, eu vou passar toda a minha bondade diante de ti. E é interessante porque ele fala, tem uma rocha perto de mim, e então eu vou passar a minha bondade. Depois que eu passar a minha bondade diante de ti, então, né, eu vou te colocar daí dentro de uma fenda dessa rocha, ou seja, se você inferir, porque daí vai poder ver Deus de costas, é o que diz o texto, né? Uhum. Então você vai me ver de costas. É interessante por quê? Porque a rocha necessariamente não está com uma fenda. Dá a entender que essa fenda só vai aparecer depois que a bondade de Deus se manifestar. Então, quando a bondade de Deus se manifesta, a bondade de Deus dá a entender que ela vai criar essa fenda na rocha, vai ferir a rocha. Muito legal, hein? A ferida na rocha vai ser o quê? Vai ser o local daí onde, depois que a bondade de Deus passou, Deus vai pegar Moisés, vai colocar dentro da fenda da rocha, e com as mãos ele vai tapar para que ele não seja, né, não possa ver o rosto, mas depois que ele passar, ele tira a mão e Moisés vai enxergá-lo de costas. Ou seja, se você assumir que a rocha é Cristo, como diz, por exemplo, Coríntios 10, né? Então tem todo sentido, porque a rocha vai ser ferida por causa da bondade de Deus. Muito legal. A bondade de Deus vai ferir a rocha para que o homem possa ver Deus, mas só dá para ver Deus se você estiver na rocha. Ou seja, só dá para ver Deus se você estiver em Cristo. Se não estiver em Cristo, você não consegue ver a Deus. Então você tem toda uma simbologia aí, mas de qualquer forma você tem essa questão meio dúbia, né? Porque, peraí, mas eles não viram Deus lá em Êxodo 24? Como é que ele não pode ver Deus de novo em Êxodo 33? Então, quem que ele viu em Êxodo 24 e quem que ele está vendo em Êxodo 33? Então começa a ter já aí essa dubiedade e você vê que é como se tem até um artigo que virou, na verdade, um livro depois, que é Os Dois Poderes nos Céus, que um judeu escreveu, em que ele pega várias passagens dessa e começa a perceber que os textos dão a entender que há mais de um poder nos céus. Né? E ele começa a ver isso incomoda a tese dele, né? Tem um livro só disso. E aqui é um desses exemplos, tem vários exemplos nos textos bíblicos sobre isso. Ô, Johnny, e fica claro... Oi. Não, só para corroborar com a questão do Deus se manifesta a bondade e aí fere a rocha e aí assim eu posso ver Deus. Tito 3, ele fala de que a gente era insensato, a gente era desobediente, a gente era um canalhão. E aí ele, no versículo 4, mas quando se manifestou a bondade de Deus, o nosso Salvador, e o seu amor para com todos, ele nos salvou. E aí ele continua o texto. É muito legal isso, né, cara? É belíssimo, né? Belíssimo. Eu amo essa harmonia dos textos bíblicos, de como ele coloca essas coisas, né? A gente às vezes lê o texto e não percebe os detalhes, né? É uma maravilha isso. E essa questão de poder ver a Deus por meio de Cristo é fundamental para a gente entender.
Inclusive tem essa questão dos tronos. Quando você lê Apocalipse, você tem o trono de Deus e do Cordeiro. Né? Você tem uma coisa curiosa, o trono de Deus e do Cordeiro. E existe uma discussão, onde é que está o trono do Espírito Santo? Cadê o Espírito Santo nessa história? Né? E é curioso, tem aqui um salmo, Salmo 110, por exemplo. Vamos pegar o Salmo 110, que é um salmo maravilhoso nesse sentido. Aliás, E eu vou usar o quadro. Talvez o salmo mais usado no Novo Testamento é o 110, né? Muito É o 110, é o 110. E eu vou usar o quadro aqui também, até para usar ele. Depois eu volto para isso que eu escrevi aqui. Né? Mas deixa eu ler primeiro o texto. Ele é rapidinho, como é um salmo pequeno, dá para a gente ler sem perder muito fio da meada. Então o texto já começa assim: disse o Senhor ao meu Senhor. Então já temos dois senhores aqui. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. E o Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, sendo os teus jovens. E o Senhor jurou, e não se arrependerá: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E o Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra, e de caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Então, aqui nós temos, primeiro, uma questão de Melquisedeque, que não vou entrar nesse mérito já, mas olha que coisa curiosa. Eu vou botar aqui no quadro. Tá? O quadro, quando você pega o texto, ele fala assim: tem um trono, ok? E o trono fala assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Então, vamos assumir, né, que o Senhor está aqui, esse Senhor Adonai seja o Pai. Tudo bem? Sim. E aí diz assim, ó: senta à minha direita. Ele é o sacerdote, é a ordem de Melquisedeque, certo? Certo. Muito bem. Aí, né, lembra que quem está falando aqui é o Senhor, o Pai. Ok? Então o Senhor Pai diz assim: senta à minha direita, né, que eu vou colocar os teus inimigos, né, debaixo dos teus pés, tal, domina entre os teus inimigos, tudo bem e tal. E lá no versículo 5, ele fala assim: o Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Espera aí. Não pode ser esse Senhor aqui, porque esse Senhor à tua direita está o Filho. Se o Filho está à direita, então o Pai está à sua esquerda. Então ele fala: o Senhor à tua direita. À direita de quem? Do Filho. Quem que é o Senhor à direita do Filho? O Espírito Santo. Muito legal. Então você tem um trono com 3 seres ali, né? Nesse trono. Então e fica claro no texto, porque o texto deixa isso bem claro. Se você olhar, o formato é basicamente esse mesmo. Então você tem esses 3 seres no trono, né? Todos eles, eu não sei como vai ser no dia que a gente puder ver, né? Não sei se os 3 vão aparecer tudo junto, ou se vai dar um... Não sei, mas vai ser interessante, vai. Mas o fato é que eu tenho 3 senhores aqui. Né? Eu tenho uma visão de tronos realmente, né? Várias vezes. E claro, o Filho é muito mais fácil de você ver, porque a gente vê Estevão, por exemplo, Estevão fala Sim. isso. Uhum. Né? Ele está à direita quando o céu se abre. Inclusive, ele está até de pé, ele se levanta, né? Para receber Estevão. Para receber o A Marte, gente né? sabe... Isso é muito louco. Isso é muito louco, muito né, doido. cara? É muito louco. Muito Porque você fica em pé para receber gente com honra, né? E aí, exatamente. cara do céu. Ali é fantástico, ele é fantástico. Porque o autor de Hebreus deixa claro que ele, depois que fez tudo, ele vai e senta à direita do Pai e tá só esperando agora, né? Esperando todo o processo que ainda virá para sua segunda vinda, mas ele está lá sentado. Então você tem essa visão nesse sentido. E é interessante aqui que você vê que esse terceiro, que é o Espírito Santo, ele julga as nações. Ele executa juízo. E isso é muito, muito maluco, porque realmente é isso que você vê, né? Quando Jesus manda o Consolador, né, ele deixa claro,
ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então você vê as ações do Espírito Santo ao longo, né, de toda a história bíblica, muitas vezes procedendo como juízo sobre o pecado. Você tem essa questão também, muitas vezes relacionada ao Espírito Santo. Tanto que você tem, por exemplo, no tabernáculo, no pátio, todos os elementos são de bronze, né? E esses elementos do bronze, eles têm uma simbologia muito forte. A primeira simbologia está relacionada à questão de juízo sobre o pecado e da ação do Espírito Santo sobre o juízo. Porque tem muito vínculo dessa questão relacionada ao Espírito Santo. Inclusive, essa questão do bronze fica muito evidente quando você pega, por exemplo, João 3. João 3, deixa eu botar aqui no texto, da conversa de Jesus com Nicodemos, né? E lá no versículo 14, ele fala assim: e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Então Jesus pega essa questão da serpente no deserto, e a gente tem que lembrar o seguinte: essa serpente no deserto é de bronze, né? E ela foi levantada, se você pegar o texto lá de Números, né, Números 21, 9, ó, essa serpente de bronze é colocada numa haste. Essa haste aqui, necessariamente não necessariamente é uma cruz, mas pode ter sido uma cruz. E interessante que quem era mordido, né, por alguma das serpentes e olhava para a de bronze, sarava. Então a gente sabe que, primeiro, serpente simboliza pecado, em vários aspectos, né? E aí, deixa eu ir para o quadro novamente e mostrar uma coisa muito curiosa que está escondido no próprio hebraico em relação a isso. Serpente, né, se escreve assim, Nahash, tá? Nahash. Esse é o termo para serpente. Deixa eu botar em Números aqui 21:9 também. Eu vou mostrar aqui na Bíblia também, porque daí fica mais evidente. Aqui, ó, Números 21:9. Tá vendo aqui, ó? Serpente. Cliquei em cima, tá aqui, ó. Nahash, tá vendo? São essas três letrinhas. Tem um Nun, um Het e um Shin aqui. Ok? E a pronúncia é Nahash, é assim que se fala. Muito bem. Isso representa o quê? Representa a questão da serpente, e a serpente denota a questão do pecado. Quando você pega bronze, por exemplo, repara que bronze, na escrita, ó, bota de novo lá, ó, bronze, são as mesmas letras de serpente, acrescentado de uma última letra no final, um tav. E a pronúncia é Neroshet. Neroshet, bronze. Então, voltando para o quadro aqui, ó, o que você tem? Você tem a serpente, né, que é na racha aqui, e no final, para virar bronze, é acrescentado um tav. Aí o que você tem? Bem, serpente representa pecado. Vamos botar aqui que isso aqui é pecado. Ok? Pecado. É o termo serpente aqui. Muito bem. O tav, gente, quando você pega, esse aqui é o tav moderno. O tav na época de Moisés, por exemplo, se escrevia assim. É uma cruz. Ou seja, o que o bronze simboliza? O bronze simboliza o seguinte: o pecado é colocado aonde? Numa cruz. É assim que Deus trata o pecado. É assim que ele resolve o problema do pecado. Ele pega o pecado e executa juízo, colocando onde? Na cruz. E Jesus diz, assim como a serpente foi levantada no deserto, ou seja, o tratamento feito em relação à serpente no deserto, assim é comigo. Lembra, Jesus é o Messias. Em hebraico, ó, Mashiach. Mashiach. Lembra que o hebraico, cada letra tem um valor. E aí vem uma coisa curiosa, só para lembrar disso. Esse valor das letras, gente, quando Moisés escreve, por exemplo, o Pentateuco, os 5 primeiros livros, né, as letras não têm valor ainda. Tá? Isso é importante você entender. Então, quando Moisés está escrevendo os textos, ele não está criando ou usando as palavras intencionalmente de uma forma matemática. Não há. Por quê? Porque na época de Moisés tinham letras, palavras que representavam os números, mas não tinha uma simbologia numérica. Essa simbologia numérica só vai acontecer por volta do ano 200 a.C.
imitando os gregos, porque no grego, a linguagem grega, você também tem as letras com números. Por que isso é importante? Porque Moisés escreve o Pentateuco por volta de 1400 anos antes de Cristo. E os números só vieram no ano 200 antes de Cristo, ou seja, pelo menos estamos falando aí de 1200 anos depois do texto ter sido escrito. É muito tempo. 1200 anos é muito tempo. É muito tempo. Muito tempo. Mas a gente sabe que o autor não é Moisés sozinho, né? Todos esses textos são inspirados. Quando você olha a questão numérica que foi atribuída, você vai ver isso aqui, ó. Por exemplo, Mashiach. Esse é o termo para Mashiach. Mashiach, essa letra Mem, tá? Ela vale 40. Essa letra Shin vale 300. Essa letra Yod vale 10. Essa letra aqui vale 8. Isso aqui dá 358. É o valor da palavra Mashiach. Quando você olha serpente, você tem aqui 50, né? Aqui vale 8 e aqui vale 300. Quanto que dá isso aqui? 358. Você tem um vínculo direto entre o Messias e a serpente. O que Jesus está dizendo? Eu sou o Mashiach, eu sou o Messias, eu sou o Messias. Eu vou ser feito pecado. E assim como a serpente, né, no juízo de bronze, a serpente é tratada, o pecado é tratado colocando uma cruz, eu vou ser feito como a serpente. Eu vou ser feito pecado. E eu vou ser também colocado numa cruz. Assim como a serpente foi levantada, eu também vou ser levantado. E vou atrair todos para mim. Então você vê o quê? Você vê uma beleza, digamos, uma harmonia nos textos e uns segredos nos textos que você vê em hebraico, todos apontando para a obra do Messias, todos apontando para a obra de Cristo. Cristo, né, não por acaso tem o mesmo valor numérico, por quê? Porque ele seria feito pecado. Não que ele tivesse pecado. Não, ele foi feito pecado por nós, como diz Paulo, como deixa bem claro, né, nos textos. Ele foi feito pecado por nós. E como pecado, foi feito o quê? Executado o juízo. Por isso que o pátio todo do tabernáculo, que é onde acontece o sacrifício, né, o pátio, o altar do pátio, todos eles são de bronzes. Todos os elementos são de bronzes. Por quê? Porque o pátio é o local onde é feito o juízo sobre o pecado. E o juízo sobre o pecado sempre é isso. O pecado é colocado na cruz. É crucificado. E isso acontece com o Messias. Então você tem uma harmonia e uma beleza nos textos maravilhosas, né? É claro, isso só vem para quê? Isso só vem cooperar e mostrar que o texto que a gente costuma ler, né, ele foi intrincamente elaborado por um ser maravilhoso, muito superior, colocando e mostrando das mais variadas formas a beleza de todo o evangelho, né? Aleluia. Já está escrito desde lá atrás, desde lá de trás. Aleluia, O que a gente muito tem no legal. Novo Testamento é uma forma de revelar, né? Não é à toa que o Novo revela o Antigo, mas no próprio Antigo, no core, no cerne do próprio texto já está escrito o que vai acontecer. Assim como desde o princípio já está lá a igreja, né? Como a gente já viu em outros vídeos antes. Né? Mas é muito interessante isso. Muito legal, cara. Muito legal. E aponta para a questão do Messias, né? Que viria, ou seja, o Filho do Homem, esse Filho do Homem, em duas vindas, porque também é outra loucura para muita gente, porque parece que tem dois Messias, tem o Messias, né, filho de José, que é o Messias sofredor, de Isaías 53, por exemplo, e você tem esse Daniel 7, que é o Messias vencedor, né? É o Messias rei, que vem para dominar. Então você parece que tem dois Machias na cultura judaica, e eles, para resolverem isso, a gente já falou outra vez, mas só para lembrar, na mente deles, como é que eles resolvem esses dois Messias? Eles resolvem da seguinte forma. Primeiro que eles esperam só um Messias, não esperam os dois ao mesmo tempo. Então, se Israel se comportar, o Messias que vem é o Messias de Daniel 7. É o Filho do Homem sobre as nuvens, com poder e glória, para reinar eternamente. E se Israel não estiver se comportando nesse tempo, vem o Messias sofredor, né, que vai acabar sendo servo sofredor e que vai levar sobre si nossas culpas e tudo mais. Então você tem essa visão dúbia do Messias na visão ortodoxa. Por quê? Porque eles não conseguem fazer esse vínculo
e entender, na verdade, que estamos falando de um só Messias, com duas vindas. Onde na primeira ele vem cumprir o quê? A parte da misericórdia. Mas na segunda, ele vem cumprir a parte do juízo, né? Executar juízo. Ou seja, para daí ter um reino de justiça. Ele vem cumprir o padrão de Jeremias 9, 23, 24, né? Principalmente o 24. Que o 23 fala, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto. Ou seja, tem uma coisa que eu posso me gloriar. O quê? Em saber e conhecer, né, quem é Deus. Né? Que ele fala que eu sou Deus. E faço. E aí diz o que, que ele faz. Eu faço misericórdia, né? Ou pode ser uma tradução também bondade ou graça. Né? Depois, juízo e justiça na terra. Porque dessas coisas me agrado. E essa ordem é importante, porque Deus sempre apresenta primeiro a sua misericórdia. Sempre. Sempre a sua misericórdia. Se você rejeitar a misericórdia, você vai enfrentar o juízo. E depois que enfrentar o juízo, a justiça vai ser estabelecida. Jesus vem nesse mesmo padrão. Jesus, na sua primeira vinda, vem trazer o quê? Graça, misericórdia, bondade. Mas ele deixou claro que na sua segunda vinda, ele vem executar juízo. Por isso que diz na primeira, eu não vim para julgar, eu vim para salvar o mundo. Mas na próxima, ele vem para julgar. E depois que ele julgar, ele vai reinar. Ou seja, vai estabelecer a justiça, um reino de justiça. Segue o padrão de Jeremias 9, 24, à risca. Muito legal. Johnny, como você falou no começo, essa expressão filho do homem, quando Jesus aplica a ele mesmo, isso foi muito deselegante, não é a palavra, foi muito amargo para o judaísmo da época. Porque ele está dizendo que o judeu ele tinha essa concepção de que o filho do homem estava muito ligado a governo, né, ao Messias, e aí Jesus vem e se apresenta como esse Messias, como esse que tem o poder, que tem o domínio sobre todas as coisas, fazendo essa menção. A pergunta que eu te faço, se a gente pudesse voltar lá em Daniel 7:13, com relação a como é que o entendimento dele, para a gente fica mais fácil agora, mas como é que... Por que Daniel descreveu, você acha, na sua opinião, por que ele cunhou essa expressão? Ele falou assim, estou vendo alguém semelhante ao Filho do Homem. Ele está dizendo assim, alguém parecido com uma pessoa de carne e osso, seria essa a expressão que ele tá fazendo referência? Seria essa, porque ele está vendo o ancião de dias no trono e ele percebe que o ancião de dias, né, sentado no trono, ele percebe que está falando de Deus, né, o Elohim, né, o Todo-Poderoso. Então ele não tem dúvida de quem está no trono. Você tem que lembrar que, para eles, essa visão monoteísta não cunha uma pluralidade no sentido que nós imaginamos hoje. Então ele vê tronos e vê um desses seres no trono e ele já entende. Tem a visão que a gente chama de visão do trono, que você vê em Ezequiel, por exemplo, também, que quando você vai estudar isso na academia, a gente chama de Merkavá, né? Que é essa visão do trono de Deus. O trono de Deus é um negócio sublime. E tem essa questão dessas aparências de fogo e rodas, em meio de rodas, você tem querubins no meio, então você tem uma visão bastante esquisita até em vários aspectos, né? E assustadora, porque quando, por exemplo, você vê essa visão de Ezequiel, ou a visão de Isaías, por exemplo, que Isaías também tem a visão do Senhor no trono, inclusive quando você vê Isaías, se você pegar lá Paulo em Atos, quando ele está lá acho que o capítulo 28, deixa eu só pegar aqui o capítulo 28 de Atos, só para ter certeza que eu estou dando a referência certa. Deixa eu só ver aqui só um pouquinho. Deixa eu ver qual que é. Atos 28, isso aí. Vou botar aqui, ó, porque tem um vínculo com Isaías 6. Quando você pega aqui Atos 28 e você vê o texto, diz assim, ó, havendo discordância entre eles, despediram-se dizendo Paulo estas palavras. E aí Paulo vai dizer o seguinte, ó, bem falou o Espírito Santo a vossos pais. Quem que Paulo está dizendo que falou? Foi o Espírito Santo. Então diz assim, o Espírito Santo falou a vossos pais por intermédio do profeta Isaías quando disse, né, vai a este povo e diz-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis, não percebereis. Ou seja,
ele está citando Isaías 6 aqui. Quem que fala aqui em Isaías 6? Quem fala aqui é o Senhor. Né? Então, mais uma vez, eu tenho Paulo dizendo que quem está no trono falando é o Senhor, mas esse Senhor é o Espírito Santo, não é o Pai. É como se dessa vez é o Espírito Santo que está sentado no trono, né, dando a visão para Isaías e trazendo essas palavras para ele. Né? Que você vê que é nos versículos 9 e 10 ali. Né? Então, essa visão de um ser supremo, né, com uma série de atributos únicos, é interessante que você vê isso em Ezequiel, Isaías e você vê ali em Daniel. Mas quando ele vê o filho do homem que tem uma aparência humana, ou seja, é como se dissesse, eu vejo um que parece, na verdade, humano. Ele não parece necessariamente com os mesmos atributos divinos dos outros. Ele tem algo diferente. Ele é divino e ao mesmo tempo ele é humano. Né? Ou seja, para Daniel aquilo foi esquisito. É de onde ele pega e cunha. Né? O filho do homem. Ou seja, peraí, ele é um ser divino, mas ao mesmo tempo ele parece humano. E isso, claro, intriga a visão de Daniel e é onde ele vai cunhar esse termo. Por quê? Ele tem que lembrar, Daniel foi escrito pelo menos, né, a gente está falando de 600 anos antes de Cristo. Essa visão da encarnação, ela ainda estava sendo construída, porque você tem Isaías construindo Isaías 53, né? Você tem, claro, as promessas que você tem lá de Gênesis 3, nascerá né, um descendente. Você tem as promessas relacionadas a Abraão, o teu descendente. Você tem a promessa feita a Davi, do descendente de Davi que vai reinar. Então, essa ideia de que haveria um descendente humano não é estranha, e provavelmente não estranha a Daniel, mas quando ele vê essa figura, ele está associando na mente dele o seguinte: ele tem, porque ele vai sentar no trono, né? Ele é levado diante do Ancião de Dias e vai ser dado o reino para ele, então ele tem uma visão de um ser divino e ao mesmo tempo humano, que é onde ele vai cunhar essa questão do Filho do Homem, que a gente sabe que vai estar vinculado depois ao Messias, né? A esse descendente de Davi, ao descendente de Abraão, né? Ao descendente da mulher, lá evocado em vários textos lá atrás. E Jesus faz questão depois de se identificar com isso, com essa terminologia, para deixar bem claro quem ele é. Ele é este que tem essas duas naturezas. Por isso que a forma mais emblemática de você entender o quanto isso é forte está lá em Mateus 26, deixa eu só pegar aqui, Mateus 26, versículo 59. Vamos pegar 59, 59 em diante. Quando estão interrogando Jesus, né? Eles estão fazendo um interrogatório no Sinédrio, Jesus é apresentado no Sinédrio, né? E aí diz o texto assim, ó: os principais sacerdotes, todo o Sinédrio, procurava algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. Não acharam. Então estão aquela inferência, né, ao Cordeiro Pascal. Lembra? O Cordeiro Pascal, ele tem que ser um cordeiro sem defeito, sem mácula, né? E ele é examinado pelo sacerdote para ver se ele vai ser aceito no sacrifício. Então aqui, indiretamente, você tem aqui a mesma coisa acontecendo. Você tem ali o Cordeiro Pascal, Jesus, o próprio Cordeiro Pascal, sendo apresentado diante dos sacerdotes, e eles estão procurando defeito nele e não acham. Né? Então isso fica bem claro aqui. Não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas afinal compareceram duas afirmando: este disse, posso destruir o santuário de Deus, reedificá-lo em 3 dias. E aí, levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus guardou silêncio, e o sumo sacerdote então lhe disse: eu te conjuro, pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. E aí vem a frase, né? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste, entretanto eu vos declaro que, desde agora, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. E aí, nesse momento, o sumo sacerdote rasga as vestes, dizendo: blasfemou, que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouviste agora a blasfêmia. Ou seja, o sumo sacerdote entendeu a inferência. Perfeito. Ele está dizendo: peraí, tu é Deus?
É isso que ele está dizendo. Tu és Deus, você é essa figura de Daniel, você realmente está dizendo que tu és o filho de Deus? E aí é onde eles pegam e fazem essa, né, essa encenação toda, rasgam suas vestes, dizem que blasfemou, e aí condenam ele à morte. Né? Mas pode ter certeza, vários deles ali entenderam a inferência, e tinham muitos, porque tem textos anteriores que dizem que muitos creram nele, mas para não perder os seus cargos no Sinédrio, ficavam calados. Que miséria, E né? muitos destes que creram neles e ficaram calados estavam aí no meio. Ou seja, e a gente vê, né? Amaram muito mais o seu cargo humano do que ao próprio Senhor da Glória. Né? Amaram mais essas questões humanas do que ao Senhor da Glória. E tudo que você vê nesse texto aponta para isso. Né? Jesus, evidentemente, diz assim: eu sou o Filho do Homem. Por isso que Estevão depois vai dizer: olha, ele está à direita do poder, né? Como coloca Estevão, de certa forma. Né? E aí, onde você vê tudo se cumprindo. Claro, toda aquela parte do reino de ser entregue, em certo sentido, já é, mas esse reino ainda vai se manifestar aqui, né? Porque o próprio texto de Daniel 7 evoca a questão de que essa última besta, né? Esse último animal vai ser destruído, e aí sim, os reinos todos vão ser dados a ele. Aí entramos numa questão já do reino milenário e tudo mais. Mas essa inferência já tem ali, né? Essa inferência já tem desde o momento que Jesus é condenado pelo sumo sacerdote. Muito legal, cara. Muito legal. Meu amigo Johnny, estamos chegando ao final da nossa jornada de sexta-feira. Cara, obrigado mais uma vez. Obrigado pela generosidade de sempre. Semana que vem vamos tratar sobre o quê? Semana que vem a gente vai fazer um gancho dessa questão para Tessalonicenses. Vamos começar a ver a questão desse império com Apocalipse, Tessalonicenses, e aí começar a falar do iníquo, com alguns detalhes aí. Muito legal. Muito legal. Eu queria dedicar esse nosso bate-papo à memória da nossa irmã que se foi hoje, a Milcles, o querido, amada nossa, e que já está vendo com os olhos aquilo que nós ansiamos ver um dia. E tudo isso que a gente vê de forma... Eu acho que meu áudio está chegando lá? Tá, né? Tudo isso que a gente vê, a gente projeta e vê na Bíblia dizendo, ela já está conferindo lá, e glória a Jesus por isso. Muito obrigado, Johnny, mais uma vez. Que o Senhor Jesus continue te conduzindo e recebendo essa... Cara, eu vou te falar, você tem um problema aí, cara, porque quanto mais... Aquele que muito é dado, muito é cobrado, né? Então... Eu sei. Cada vez que eu começo a fazer isso, eu estremeço todo aqui. Gente, obrigado. Valeu muito, Johnny. Um beijo. Valeu, gente. Tchau! Falou, gente. Tchau, tchau.